Paz e bem para você que está me ouvindo. Eu sou Adriana e estou aqui dando início a um projeto denominado Gotas de Catequese. O objetivo deste projeto é fazer com que você que é cristão, você que está aí no andamento, na caminhada de igreja, possa também ter um pouco mais de clareza sobre a sua fé, sobre a nossa fé. E eu vou falar um pouquinho então sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa fé, que é a fé que eu professo, que é a igreja que eu amo e que eu já tenho servido nela há alguns anos. Bem, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, nós vamos falar sobre os 3 pilares da fé católica, tá? A nossa fé, ela está alicerçada aí em 3 grandes colunas, em 3 grandes pilares. São a Sagrada, que é a Sagrada Escritura, né? Um destes pilares. O outro pilar é a Sagrada Tradição. E o terceiro pilar é o Sagrado Magistério. Então veja bem, para nós católicos, o filtro por onde passa o nosso entendimento, onde passa o nosso discernimento, onde passa o planejamento da nossa caminhada, ele passa por essas 3 colunas, tá? Por essas 3 fontes, que é a Sagrada Escritura, é a revelação divina, é a inspiração, é a palavra que nos foi dada por ação do Espírito Santo. E que ali contém verdades de fé, verdades da caminhada do povo de Deus, verdade da história dos cristãos. Bom, nós temos também a Sagrada Tradição. Então, a Sagrada Tradição, ela nos traz a revelação transmitida por alguém. Algo tão importante na história, que é a oralidade, o poder que se tem da fala, o poder que se tem de transmitir um conhecimento por meio da fala, daquilo que nós podemos levar ao outro. Então é um fato que eu presenciei, é um fato que eu pude acompanhar, é um fato que alguém pôde acompanhar, um milagre, uma transformação, uma conversão, uma exortação que foi acompanhada, e tudo isso foi transmitido por meio da oralidade. Então, essa fonte, essa sagrada tradição, ela foi assim e é importantíssima, foi importantíssima para a construção da própria Bíblia Sagrada, né? Então, por meio da oralidade, pôde também se ter conhecimento de muitos fatos, de muitos relatos que estão aí na própria palavra, na Sagrada Escritura. Então, o primeiro pilar, Sagrada Escritura, é a fonte, é o fundamento, é por onde nós devemos iniciar a nossa fé, os nossos conhecimentos, a nossa busca, adentrarmos o universo de Deus, da história sagrada. Então, a Sagrada Escritura, né, alicerçada nela, nós temos junto, lado a lado, a Sagrada Escritura, nós temos a Sagrada Tradição, que é a revelação transmitida por alguém. E depois nós temos o Sagrado Magistério, né? Não é inferior à Sagrada Tradição nem à Sagrada Escritura. Nós temos lado a lado a Sagrada Escritura, nós temos a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério, então, consiste nos ensinamentos deixados pelos bispos, pelos papas. Então, são pessoas que estão aqui e estão aí vivendo este depósito da fé, que tem por fundamento, que tem por objetivo orientar a todos os cristãos, né, católicos, para o caminho da verdade, para o amadurecimento da fé. Não basta só crermos, não basta só vivermos uma fé
uma fé particular, né? Uma fé minha, individualista. Eu necessito viver uma fé em comunidade, dentro do projeto de Deus, dentro do querer de Deus. Então, para que eu possa construir essa fé madura, essa fé direcionada para o sagrado, para o caminho, a verdade e a vida, então nós temos o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério funciona como um mapa, poderia dizer assim, ele é um mapa. Ele é um mapa que nos orienta, que nos dá, nos proporciona o caminho que teremos que seguir. Então, o objetivo deste mapa é isso. Quando você pega um mapa, você tem o objetivo de ver, olha, eu quero chegar neste ponto, eu quero ir para este lugar. Então, é neste lugar eu vou saber pelo mapa qual o caminho mais seguro que eu tenho que percorrer, qual é o caminho que tem para chegar a este determinado lugar. E eu chegarei a este lugar com segurança porque eu conheço o caminho, eu estou aprendendo, eu estou lendo sobre este caminho, né? Então, o Sagrado Magistério ele tem essa função, a função de orientar as pessoas, como fazem aí os mapas, as bússolas, né? Hoje, tantos aplicativos aí que nós temos também no meio digital, que nos dá essa condição de termos mais segurança na caminhada. Bom, para que existem esses 3 pilares? Para que a nossa fé seja uma fé madura, uma fé alicerçada, para que nós não sejamos fundamentalistas, para que nós não nos detenhamos somente no texto e este texto fora de um contexto, né? Um texto que possa simplesmente servir para defender as nossas teorias, o nosso ponto de vista, os nossos argumentos. Então nós temos esses 3 pilares, a igreja nos concede esses 3 pilares, para que a nossa fé seja uma fé direcionada, uma fé madura, uma fé convicta, uma fé que tenha um filtro de discernimento seguro. Para que a gente não pegue um texto bíblico e simplesmente pegue este texto bíblico fora de um contexto. Então ele se enforcou. Eu pego e vou viver essa palavra assim ao pé da letra. Não, existe um contexto, todo texto tem um contexto, né? Então, a Sagrada Escritura ela tem um contexto histórico, um contexto político, um contexto geográfico, né? Cultural, que tem que ser visto, tem que ser observado. E o Sagrado Magistério da Igreja nos concede essa graça de estarmos sendo conduzidos com segurança por um caminho que também vai nos levar a um caminho seguro. Então agora você já sabe, né, que a nossa fé católica, apostólica romana, ela possui 3 grandes colunas, 3 grandes pilares, e que estes pilares estão para nos ajudar, para nos auxiliar no entendimento da nossa fé. O primeiro pilar é a Sagrada Escritura, a inspiração, a revelação que nós encontramos na Bíblia, e revelação divina, né? A graça do Espírito Santo que nos concedeu este grande, maravilhoso presente que é a Sagrada Escritura. O Antigo, o Novo Testamento, o livro do Apocalipse, as cartas, os evangelhos, né? Então é a graça para que em todos os tempos a gente possa recorrer. Mas não só a Sagrada Escritura, né? O próprio Cristo, ele é esta revelação, ele é a palavra, ele é este verbo que se fez carne, a palavra que se encarnou no meio de nós. O próprio Cristo é a Bíblia. E não tem como, por exemplo, escrevermos todo o mistério de Cristo nas páginas da Bíblia, né? Então, para que a gente possa compreender, adentrar ainda mais dentro deste mistério, nós temos a sagrada tradição, que é a oralidade, aquilo que está além dos escritos que foram deixados, que foram analisados no decorrer da história. Então, se tem oralidade. E também por meio da oralidade, nós podemos ter, a igreja pode ter acesso ao discernimento, de ter uma maturidade de compreender qual texto seria mais adequado
para colocar ali na Bíblia, qual texto que realmente condiz com os argumentos de outras pessoas, que foram citados por outros, que contém a verdade. O texto que é fantasioso demais, que veio para um lado muito fantasioso, por isso não foi colocado dentro da Sagrada Escritura. Enfim, são N situações que a Sagrada Tradição pôde trazer aos estudiosos, e esses estudiosos, por meio do discernimento, sempre à luz do Espírito Santo, vai então discernindo os livros e vai então formando a Sagrada Escritura, que é o primeiro pilar. O segundo pilar, a tradição da igreja, que eu acabei de falar, que nos dá o auxílio para a Sagrada Escritura, e o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério, que são os ensinamentos da igreja, muito importantes para a nossa formação, né? Hoje eu posso aqui citar para você 2 documentos que depois nós iremos ver, tá? Este documento primeiro aqui, que é Evangelho Gaudium, em latim, e em português, Alegria do Evangelho, é uma exortação apostólica do Papa Francisco, e também o documento 105, outro documento importantíssimo que nós temos para a nossa vida de cristãos e que é necessário, então, que a gente possa ter conhecimento, né? Então, cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Então, como é desafiador ser cristão leigo e leiga hoje dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas na sociedade. Às vezes é até mais fácil ser cristão dentro da igreja, né? Às vezes é mais conveniente, mais prudente, mas é necessário sê-lo fora da igreja, sê-lo na sociedade. E esses documentos vêm nos ajudar, nos auxiliar em toda esta caminhada, tá? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando então desses 3 pilares da nossa fé católica. Quais são os 3 pilares? Vamos lá então? Vamos recordar? Então, os 3 pilares. O primeiro pilar é a Sagrada Escritura. O segundo pilar é a Sagrada Tradição. E o terceiro pilar, o Sagrado Magistério. Então, nós temos aí a Sagrada Escritura, que é a inspiração divina, Sagrada Tradição, revelação transmitida por alguém, por meio da oralidade, e o Sagrado Magistério, que são os ensinamentos deixados pelos papas e pelos bispos. Até o próximo encontro, se Deus quiser, que Nossa Senhora, então, abençoe esse nosso projeto. Amém.